gente, tudo bem? Meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. Estamos aqui hoje para mais uma Gravação. conversa. E aí, pode ou não pode? Isso. Gente, hoje nós vamos conversar sobre cremação, a segunda tentativa. Pode falar isso? Pode, né? A segunda tentativa. Hoje nós já gravamos uma vez, mas hoje nós estamos regravando porque teve problemas técnicos, mas tá tudo bem. Isso aí. Uma questão muito importante, pessoas têm perguntado sobre essa questão de cremação. E aí, pode ou não pode, né? O crente pode ser cremado, não pode ser cremado? Essa é uma dificuldade aí que várias pessoas têm. E alguns perguntam, outros não. Então, deixa eu só dar uma dica. De repente, você tem uma questão, tem uma dúvida que você tem dificuldade até de expressar isso. Sim. Então, você pode nos perguntar, a gente vai tentar responder para você e não vamos revelar quem é você, tá bom? E, de repente, a sua dúvida, por mais que você fale, mas isso aqui é uma coisa assim, sem razão de ser, mas de repente a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas e de repente você colocando a sua dúvida, você ajuda outras pessoas a esclarecerem as dúvidas que elas também têm. Sim. Eu penso que a cremação pode. Eu sou a favor porque é uma escolha particular da pessoa. Eu não acho que Jesus está preocupado com o que você vai querer fazer do seu corpo depois que você já estiver morto, sabe? Eu acho que a prioridade dele é julgar você enquanto você está vivo. Tudo bem que você escolhe. Acho que as pessoas têm dúvida disso porque machuca, né? Não sei, mexe com o espírito, com o templo de Deus. O que você acha disso, pastor? O que eu acho Me disso? ajuda. Então vamos lá. Olha só, tudo que a gente fala, né? Ele está sempre ligado, conectado aí à espiritualidade, religiosidade. Então, um dos aspectos da questão da cremação, que se tem muita preocupação, realmente, não é nem o fato da cremação, mas é o fato da ressurreição. Nós cristãos cremos na ressurreição, então nós cremos que no dia que Jesus voltar, né, o chamado último dia, os mortos ressuscitarão, né, terão corpos transformados. E aí muitas pessoas têm dificuldade em entender isso por conta de que se eu queimei meu corpo, né, eu queimei não, né, se alguém queimou meu corpo foi aí incinerado, aí aquela cinza foi jogada e foi espalhada. Então, como que esse negócio vai se juntar para eu ressuscitar? Então, de repente, a pessoa ficaria naquela questão assim, cara, será que eu vou ressuscitar no último dia? Essa é uma das questões que se tem. Aqueles que creem na reencarnação, então também tem dificuldade com esse tema, né? Porque se eu entrego o meu corpo, ou se o meu corpo é entregue para ser... Se o meu corpo ele é entregue aí para ser incinerado, então como que eu vou reencarnar, né? Eu não vou reencarnar, né? Mas como que a pessoa que crê aí na reencarnação vai reencarnar se o corpo foi aí desintegrado? Então, por conta dessas questões é que as pessoas têm essa dificuldade. Pode ser cremado? Não pode ser cremado? Né? Mas para nós, cristãos, discípulos de Jesus, a Bíblia diz que nós professamos, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, logo para isso, eu assim discordo de você quando você disse assim, o corpo é meu e aí então eu decido o que eu quero. Né? Isso contraria a Bíblia. Né? A Bíblia diz que o meu corpo não é meu, o meu corpo é de Deus, é de Jesus, né? É templo do Espírito Santo.
Então eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero, eu tenho que fazer do meu corpo aquilo que agrade a Deus, né? Então eu discordo dessa questão, né? Por conta dessa afirmação bíblica sobre essa questão do corpo. Bom, é isso, depois eu falo outra coisa. Então, pelo que eu estou vendo, a pessoa tem mais receio por causa do medo? Eu creio que sim. É o medo de e se não der certo Isso. depois? Então a pessoa não tem certeza da Bíblia, não acredita, porque na Bíblia diz que a gente vai ressuscitar, mas não necessariamente o nosso corpo, né? Isso, então. É esse medo, né? O medo do desconhecido, ele é complicado, né? Vamos dizer assim, quem já viu alguém ressuscitando? Nunca vimos, né? Ninguém nunca voltou para contar. Né? Ninguém nunca voltou para contar. Na verdade, a Bíblia fala que teve alguns que ressuscitaram, né? Jesus ressuscitou, só que o corpo estava ali inteiro, tava, né? Tudo bem que o do Lázaro já estava em decomposição, tudo, mas ele ressuscitou inteiro. Jesus também ressuscitou, mas estava inteiro. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas também estava inteiro. A menina lá de 12 anos ressuscitou, mas também estava inteira, né? Então a gente não tem uma história de alguém que morreu, já tinha se decomposto, né? E voltou aí à vida. Então a gente não tem isso. A gente sabe que todo mundo que morre é sepultado, ele entra no estado de decomposição, ele se decompõe, ele, né, extingue, acaba com tudo, mas a Bíblia diz que no final, no último dia, todos haverão de ressuscitar. Então, quando fala de ressurreição, eu não tenho a menor dificuldade de aceitar que se jogou cinza aí para o mundo, para o país todo, né, no último dia, a pessoa com o corpo que ela morreu, né, ela vai ser ressuscitada, sim, apesar disso. Por quê? Porque o Deus que vai nos ressuscitar, ele não é um Deus que ele mudou conforme o tempo, ele não perdeu, ele não é um Deus que foi usando o seu poder ao longo aí da eternidade, e aí quando chegar no último dia ele vai estar com pouco poder que ele não vai conseguir ressuscitar. Não, o mesmo Deus que tinha aquele poder de fazer tudo, trazer tudo à existência, tudo à tona, a partir do nada, pelo poder da sua palavra, lá no primeiro dia, é o mesmo Deus que no último dia vai continuar com o mesmo poder e vai poder trazer tudo à tona. Então, quanto a isso, eu não tenho dificuldade. Mas para nós, eu acho que a questão que nós devemos encarar, nós devemos levar em conta o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito dessa questão, tá? Sim. E assim, tem várias formas, né, da pessoa, depois que ela morre, ou ela vai ser enterrada ou ela vai ser cremada. Isso. E você falou uma coisa interessante agora, que é o medo, né? É o medo da pessoa ser jogada cinza aqui, ser jogada cinza ali. Só que todo mundo vai decompor, então o corpo da pessoa não vai continuar sendo o mesmo depois que ela morre, de qualquer forma. Uhum. Se ela for cremada ou se ela for enterrada. Uhum. Então, assim, você falou agora, o que a Bíblia fala disso? Então, o que a Bíblia fala disso? Olha, a Bíblia, especificamente sobre a cremação, a Bíblia diz assim, nada. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala sobre tudo. Então, a Bíblia fala sobre tudo, mas a Bíblia não fala sobre cremação. Não tem um mandamento bíblico dizendo assim, olha, não cremarás. Não tem um mandamento bíblico dizendo assim, olha, se a sua cultura for uma cultura de cremar, então creme. Não tem algo na Bíblia dizendo sepultarás o teu morto. Ainda bem, porque não faz sentido, né? Porque se tivesse, por exemplo, não cremarás, aí a pessoa vive uma vida inteira, né, fora do que Deus mandou, aí depois ela vai querer fazer a vontade de Deus.
Isso. no último instante. Isso, então. Parece até injusto. Então, isso é interessante, né? Porque, assim, algumas pessoas que aí defendem algumas ideias, é justamente por isso. A pessoa, ela faz da vida dela o que ela quer, né? Durante a vida toda. Então, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A pessoa vive uma vida como se o corpo fosse dela, como se a vida fosse dela, e aí ainda cita, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, e não sei o que, e né? Mas aí no último dia, na hora da morte, amém, aí ela quer, não, olha, eu quero ser sepultado, quero isso, quero aquilo. Então isso não tem a ver. Agora, uma vez que a Bíblia não fala nada sobre cremação, então como que nós podemos dizer que a Bíblia fala de todas as coisas e fala inclusive sobre isso? Então a gente vai para os princípios bíblicos, tá? E muitas coisas dos princípios bíblicos nós temos que interpretar. Então a Bíblia, primeiro que nós precisamos partir do princípio que a Bíblia então ela vai falar, né? A Bíblia é a palavra de Deus, Deus revela a sua vontade, toda a sua vontade para todos os homens em todos os aspectos da vida. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a Bíblia, ela se explica a si mesma, tá? Então eu não preciso de fazer eu faço uma leitura cultural para fazer uma aplicação, mas para interpretar a Bíblia, eu leio a própria Bíblia. Então vamos lá. Quando a gente pega a Bíblia, a gente vai retratar algumas coisas, né? A Bíblia vai dizer assim, toda vez que a Bíblia vai falar que um servo de Deus morreu, que um servo de Deus, ele morreu, né? A vida aqui, esse período aqui se extinguiu. A Bíblia fala assim, essa pessoa dormiu, né? Então ele dormiu. Então Jesus falou assim, olha, o meu amigo Lázaro, vamos lá, né? Ver o meu amigo Lázaro, porque o meu amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram assim, puxa, que legal, né? Pô, você está dormindo é porque melhorou, então sarou, né? Aí Jesus falou, não, vocês não entenderam, ele morreu, né? Então Jesus usa essa linguagem do sono, né? Do dormir, para dizer que ele estava enterrado, para dizer que ele morreu. Quando Jesus fala, o apóstolo Paulo e todos falam aí dos profetas, daqueles que morreram fazendo a vontade de Deus, a Bíblia sempre vai se referir ao sepultamento, tá? Como um estado de dormência, tá? É como se a pessoa descansou, ele está ali num repouso e tal. Sim. Quando a Bíblia fala de alguém que foi contrário à vontade de Deus, então a Bíblia sempre vai falar do fogo que consome, né? Então, o Nadab e o Abiú lá, os dois filhos de Arão, que entraram na presença de Deus, e Deus deu o incensário para eles. E aí eles pegaram o incensário, colocaram brasa, aí salpicaram o incenso, entraram diante de Deus, apresentaram um fogo estranho. Aí o que a Bíblia diz? Que da presença do Senhor saiu um fogo consumidor que os consumiu diante do altar. Né? Então a ideia ali desse fogo. Quando a Bíblia fala da geena, né, que algumas traduções da Bíblia traduz como inferno, é um fogo que nunca se apaga. É um fogo onde há ranger de dente, há dor e não sei o quê. Então toda como fala, toda aproximação, toda assimilação que a Bíblia faz do sepultamento,
sempre é do descanso, do repouso, do esperar, do descansar. Sempre que a Bíblia fala do fogo, é alguém que estava contrário a Deus, que foi punido, que foi, tanto assim, o diabo, né? O inferno foi reservado para o diabo. E o que é o inferno? É um lago de fogo que nunca se apaga. E é para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então, essa questão, fogo, vamos dizer, fogo e sepultamento, vamos dizer assim, né? Então são duas coisas assim bem distintas. É muito interessante que quando o Abraão, ele morre, Abraão não, desculpa, quando Moisés, ele morre, né? A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou Moisés. E aí o diabo e o anjo, esqueci quem foi lá, o Gabriel, não sei, que foram lutar pelo corpo do Moisés, né? E aí então o diabo não pôde pegar o corpo de Moisés, porque o corpo do Moisés foi o próprio Deus que sepultou ele. Então, essa ideia do sepultamento, do descanso, né, para a ressurreição. Então, isso na Bíblia, ele é muito latente, ele é muito... latente é escondido, né? Ele é muito assim, evidente, né? Ele explode na nossa cara assim. Esse é um aspecto, né? Eu queria aqui emendar no outro assunto, mas aí eu vou interromper suas perguntas. Mas eu queria falar de um outro aspecto, que é a questão do valor que a Bíblia nos dá, né, ao nosso corpo. Então, muitas vezes a gente acha assim que o corpo é a prisão da alma, o corpo não tem nada a ver, o corpo nos limita. Então, o que alguns, né, até crentes, falam assim, não, o importante para Deus é o espírito. Cara, isso é a maior furada, é a maior roubada, tá? Porque a Bíblia fala muito do corpo. E aí, então, na hora aí da nossa morte, amém, né? A dignidade do corpo também representa aí como fala, expressa, né? Essa dignidade que Deus dá ao corpo humano. Nossa, o quê? Que interessante, então... Se eu escolher o fogo, eu vou estar remetendo à morte, que é o mal. Uhum. E se eu escolher o descanso, eu vou estar remetendo à vida. Isso, veja bem, Carol, ó, eu não estou falando, veja bem, o que vai nos determinar se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu, é se eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, tá? Aí, mas a questão da escolha do que eu faço com o meu corpo, isso é evidenciado pela forma como eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, tá? Então, se eu falo assim, ó, por exemplo, é um fato, tá? Quais são as religiões onde mais ocorre a cremação? Budismo, hinduísmo, geralmente essas religiões orientais, tá? São as religiões, aí tipo do budismo, hinduísmo, são as religiões que mais ocorrem a cremação, tá? Então, tipo Japão, Índia, esses lugares são os lugares que mais ocorre a cremação. No Ocidente, tem aumentado bastante a cremação. Mas onde tem aumentado bastante a cremação? Nos países que têm se tornado secularizados, ou o chamado pós-cristãos, né? Países em que têm deixado o cristianismo de lado e aí tem vivido essa chamada pós-modernidade, pós-cristianismo. Ou seja, Cristo não é mais o centro, eu não tenho mais religião, eu não tenho mais temor de Deus. E então, nesses lugares, a cremação tem se acentuado, se acelerado e tem crescido.
tá? E tem se tornado aí uma expressão cultural. Então isso é muito importante, por quê? Porque nesses lugares, primeiro, se eu não tenho uma visão cristã, né? Eu não tenho a visão do Cristo, então a visão que eu tenho do corpo não é a visão teológica que Deus me dá ao corpo. Porque aí então eu vou entender que o corpo, ele é uma prisão da alma, ele é sei lá o quê, ele é uma substância, né? E a vida aqui é tudo que eu tenho, então acabou essa vida, acabou tudo, né? Mas o cristianismo ele fala não, né? O cristianismo ele dá dignidade ao corpo. O cristianismo ele diz que o nosso corpo o nosso corpo ele é tão importante, por quê? Porque é com o nosso corpo que a gente fala, a gente anda, a gente abraça, a gente cumpre toda a vontade, todos os desígnios de Deus. Então, a gente não cumpre o desígnio de Deus sendo fantasma, né? E a visão bíblica é assim, o que é importante, né? Corpo, alma e espírito. Essa coisa holística, né? Os três juntos atuando ao mesmo tempo. É isso que, né, que nos dá aí essa expressividade, a nossa espiritualidade, ela é revelada dessa forma. Por quê? Porque o cristianismo ele crê que um corpo sem alma e sem espírito é um cadáver. Um espírito sem corpo, sem alma, é um fantasma, né? Então, nós não cremos em fantasma e também, né, não entendemos aí que um cadáver, ele pode fazer qualquer coisa. Então, nós cremos em tudo isso. Agora, quando a Bíblia fala, onde nós podemos, por exemplo, ver que a Bíblia dá essa importância ao corpo. Por exemplo, quando a gente vê que o Abraão, quando a Sara morreu, o que ele fez? Ele comprou um terreno, né, perto lá dos carvalhos de Manre, para enterrar a Sara. Aí eles continuaram a viagem. Quando ele chegou perto de morrer, ele falou, ó, me enterra lá, tá bom? Junto com a Sara, onde a Sara está enterrada. Quando o filho dele lá, o Jacó, né, envelheceu, foi para o Egito, né, estava lá no Egito, tá? Aí ele falou assim, olha, quando eu morrer, vocês me levam de volta. E é interessante que a morte do Jacó, o que acontece? O que aconteceu? Ainda que lá tivesse a cultura, né, do queimar os corpos, tudo, mas os egípcios em especial, eles embalsamavam os corpos, né? Por quê? Porque eles criam que o corpo tinha esse valor, que o corpo ia voltar, né? Ia voltar à vida, ia ter a ressurreição, de uma forma até distorcida, mas eles criam nisso. Então, o que eles fazem? Eu não vou lembrar ao certo, mas se não me engano, eles choraram a morte do Jacó por 70 dias. Nossa. Que luto. Né? Então, pensa aí que foram quase 2 meses e meio chorando a morte do Jacó. E aí, depois disso, o que eles fizeram? Embalsamaram o Jacó. Para quê? Para que o Jacó pudesse ser transportado quando o povo saísse do Egito para ser enterrado lá onde foi enterrada a Sara, onde foi enterrado o Abraão. Aí o José, o filho dele, também morre. E o José, quando ele está para morrer, qual é o pedido que ele faz para o povo dele? Não me enterre no Egito, tá? Prepara o meu corpo, segura esse negócio e quando saírem do Egito, vocês me levam para ser enterrado lá. Então, a gente vê que essa ideia do sepultamento, essa ideia do ser enterrado, essa valorização do corpo humano, tá? Não era a valorização do morto, era do corpo humano, o respeito, a dignidade, ser enterrado. Então a gente vê isso, né?
Quando Deus quer punir, quando Deus ele fulmina, ele queima, ele destrói a pessoa. Sim. Ó, a gente vai ver, por exemplo, quando Moisés morre, né, é sepultado, tá? O Josué, ele assume ali a liderança, e aí o povo de Israel, eles vão lutar lá no lugar, e o Acã, ele vai. E aí o Acã, ele rouba, né? Ele rouba a capa, rouba a caneca de ouro, rouba os negócios lá, esconde. O pessoal perde a guerra. E aí o Josué, ele vai falar com Deus. O Deus, né? Poxa, viemos aqui em teu nome lutar e... Deus falou, não, mas tem pecado no meio de vocês. Né? Pode procurar lá que tem pecado. E aí lançaram a sorte e caiu sobre a família de Acã. Então descobriram ali que Acã tinha pecado quando roubou aquilo lá. Qual foi a punição do Acã? Não teve sepultamento. Acã e toda a sua família foram apedrejados e foram queimados, porque Deus mandou, queima, não vai enterrar, queima eles. Então, veja bem, diante dessas evidências bíblicas, né? Então assim, tá? Essas evidências são bíblicas, tá? Tá na Bíblia, eu não estou inventando essas histórias. Agora, isso são princípios. Então, como eu disse, princípios são, eu interpreto, tá? Então, eu posso pegar essa interpretação bíblica e posso falar, não, isso esquece, é besteira, né? Agora, e posso ir para o lado da cultura. Agora, a Bíblia sempre diz que eu devo agir contra a cultura. Sim. Tá? Nós somos chamados para pregar contra a cultura. Então, se a cultura... E aí, quando eu olho, qual é a cultura que mais tem desenvolvido isso? É a cultura que não tem conexão com Deus, que não tem uma tratativa decente para com o corpo. Por exemplo, é a cultura que eu posso transar com quem eu quero, posso ter relacionamentos extraconjugais, eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo. Sim. Isso é totalmente desconexo com Deus, quando a Bíblia diz que o meu corpo é para a glória de Deus. E para quando o meu corpo é para a glória de Deus? Em toda a minha existência. Como diz, né, a reza da Igreja Católica Romana, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sim. Então eu entendo que o nosso corpo ele é um presente de Deus e que a gente tem que cuidar dele, igual você falou. Sim. E depois disso, comecei a ver diferente a cremação. Começou a ver diferente. Comecei a ver diferente. Uhum. Porque, assim, eu acho bonito, sabe? O cenário, assim, na hora lá do sepultamento. Uhum. Até porque tem a questão da despedida, né? A pessoa cuida do corpo. Na minha família, né? Eu lembro que meu tio e meu avô morreu. E a minha avó, ela quer ser enterrada lá em Mogi Guaçu, junto com eles. Uhum. Meu tio morava no Caju. Aí ela pediu para ele ser enterrado lá em Mogi Guaçu. Uhum. Então é questão de carinho, né? De afeto. Uhum. Uhum. Então, assim, não tem questão de pode, não pode, então é uma coisa pessoal de cada pessoa? Então, Porque essas evidências que você, depois de ouvir essas evidências, eu diria que não pode. Eu volto assim, eu digo assim, ó, como a Bíblia não diz pode ou não pode, né, então eu recorro aos princípios, eu recorro às evidências bíblicas. E aí, eu recorrendo às evidências bíblicas, eu não aconselharia ninguém a ser cremado, tá? Por quê? Não é porque é certo ou errado, é porque ali, ó, eu estou testemunhando, estou proclamando até na hora da minha morte, tá bom? Então, o destino que vai dar o meu corpo, tudo, até na hora da minha morte, isso vai ser... eu estarei proclamando Jesus, tá? Então, por esse motivo. Agora, a questão do pode ou não pode, eu acho que a gente cai de novo naquela questão, né? Se eu falar, olha,
pode ou não pode, vamos dizer assim, eu estou tirando do outro, não é direito que eu queria usar, mas eu estou tirando do outro a responsabilidade de ele ter uma conexão com Deus e ter uma expansão de consciência a partir do que Deus está falando para ele. Então, penso que isso é expansão de consciência, Carol. A questão quando Jesus fala ali da metanoia, né? Eu abro a minha cabeça, a minha consciência se expande e aí, então eu começo a viver de uma forma diferente daquilo que eu vinha vivendo. Né? Nessa questão você falou da cerimônia, né? Acho que a cerimônia do sepultamento ela é mais legal do que a cerimônia da cremação. Sabe por quê? Porque o sepultamento, vamos dizer lá, a pessoa está no caixão, eu vejo, né? Choro, a gente fica ali, oi? Se despede, dá beijinho, né? Tem uns que abraçam o morto ali, pá. Aí fechou o caixão, então a gente sabe que fechou aquele ciclo ali. Aí as pessoas pegam na alça do caixão, segue o cortejo, né? Coloca ali no túmulo, o coveiro põe terra em cima, põe concreto, sei lá, né? E a gente tá ali, tá olhando, tá vendo aquele momento e você viu, puxa, encerrou, acabou, era ali mesmo, aquela pessoa que eu conheci foi enterrada. Aí eu faço uma cerimônia de cremação. Você já foi numa cerimônia de cremação? Não. Eu já fui. Já fui. Então, o que acontece? Chega na hora ali, né? E eu muito curioso, eu fui olhar lá para ver o que tinha, né? Então, a funerária foi, nós fomos atrás, aí chegou no lugar lá do crematório, a funerária entrou por uma porta, nós entramos pelo outro, né? A funerária foi num porão, a gente, né, lá em cima, sentamos numa capela, e aí então, num dado momento, abre um negócio no chão assim, pá, e um caixão aparece no elevador, né? Aí o caixão apareceu, era o caixão da pessoa, aberto, tá? Aí nós fomos lá, olhamos, beleza, e tá ali a pessoa. Bom, teve o culto, teve a cerimônia, teve tudo, era uma pessoa crente, terminou aquilo, né? Deu a hora ali. O que aconteceu? Tocou lá um alarme lá, pá, pum, acabou a cerimônia. E aí nós ficamos olhando ali. O que aconteceu? O caixão abaixou, pá, aquela tampa fechou e ninguém mais viu. Viu cinzas? Não, porque a cinza ela só foi entregue 15 dias depois. Agora a grande questão é: a cinza que foi entregue, será que era mesmo a cinza daquela pessoa? Que estranho. Entendeu? Então, são algumas coisas assim que eu preciso questionar, tá? Então, se eu tenho que questionar algumas coisas, eu preciso questionar isso. Será mesmo que naquele rito de passagem, né, do eu sepultar, do eu entregar os mortos aos mortos e fechar aquele ciclo ali e continuar a minha vida sabendo que aquela pessoa no último dia a gente vai, né, tá ali na mesma situação, vamos ressuscitar todo mundo. Agora, aquele que foi cremado, será mesmo que foi ele? Verdade. Será mesmo que ele foi cremado mesmo? Será que aquela cinza é a cinza dele mesmo? Ou aquela cinza é de outro? Ou aquela cinza é, sei lá, de carvão? O que é aquilo? Eu não sei. Eu não sei. Né? Então, eu preciso entender isso, porque assim, quando a Bíblia fala dos caras que foram queimados, foram fulminados, a Bíblia conta a história deles. Mas, por exemplo, do Davi, o Paulo fala assim, não, o Davi foi sepultado, apodreceu e os ossos dele estão lá. Né? Então a gente pode ter essa convicção aí, por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, de que minha convicção, tá bom? Eu creio e prego isso.
O corpo humano, ele é muito importante, muito. É por isso que Jesus, ele vem nos redimir de tudo, corpo, alma e espírito. É por isso que Deus nos deu um corpo, é por isso que Deus nos fez homem e mulher, é por isso que Deus fez uma conectividade entre homem e mulher para a gente sentir algo que nós vamos sentir só na presença de Deus. É por isso que Deus, ele zela tanto pelo matrimônio. É por isso que Deus, olha, Deus tem um carinho tão especial com o corpo, mas tão especial. Então, eu não posso pegar meu corpo na hora da morte e falar, acabou tudo. Não, não acabou tudo. Por quê? Porque o nosso corpo é tão especial, é tão espiritual, que no último dia nós seremos ressuscitados em corpo. É por isso que Jesus, ele abriu mão da sua glória. E o que é interessante Jesus abrir mão da sua glória? É que Jesus se fez corpo, né? E aí Jesus ressuscitou. Isso, vamos dizer assim, é óbvio que Jesus é Deus, ele não é limitado em nada, mas de alguma forma ele se limitou, e ele mesmo disse isso, ele falou, olha, eu preciso ir, por quê? Porque se eu ficar aqui em corpo, eu não posso estar com vocês em todos os lugares. Sim. Então, o Espírito precisa vir, que o Espírito vai consolar um, repreender o outro, exortar o outro, né? Ele fala, eu não posso, por quê? Porque ele, por amor, ele se limitou. E a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo transformado, glorificado, igual ao de Jesus. Ou seja, então, Carol, essa ideia de que morreu, acabou, o corpo é meu, assim, a Bíblia não dá o menor respaldo para isso. Não dá. Eu não consigo ver evidência na Bíblia que justifica, que me motiva, que me incentiva a isso. Pastor, eu acho que já deu para entender. Então, eu já terminaria por mim assim, falando que não pode, mas como você já explicou agora, cada caso é um caso e depois dessas evidências fica da consciência da pessoa, né? Isso, eu penso que cada um, né, se conecta aí com Deus, busque em Deus, tá? Para que Deus revele, ilumine para você, né, o que ele diria. Sim. Eu não incentivo a cremação. Nem eu. Depois dessa, nem eu. Bom, sim. Isso aí. Certo, então? Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Tudo bem? Então, acabou. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Sim.